Oi, gente. Obrigado por terem se juntado a nós em mais esse webinário de gestão e cenário. Dessa vez a gente vai falar de abril de 2024, mês passado, e eu estou, como sempre, com a Magali, minha sócia e nossa CIO. Magali, presencialmente dessa vez, que privilégio. Ótimo, prazer enorme estar aqui. Que bom que você está aqui com a gente. A gente começa logo de cara dando um panorama do que foi o mês de abril, um mês difícil fora do Brasil, um mês difícil dentro do Brasil. Magali, traz para a gente algumas informações. Perfeito, Pedro. Como você falou, abril foi o mês onde os dados mais fortes da economia americana e da própria inflação nos Estados Unidos trouxe um cenário de possível postergação do corte de juros americano. E isso voltou a impactar os mercados globais, incluindo o Brasil. Lá fora, a gente teve a renda fixa e as bolsas realizando lucro, e aqui no Brasil, esse cenário, também junto com preocupações renovadas aí na seara fiscal, pressionaram a bolsa, a renda fixa e também a moeda, o real. No lado esquerdo desse slide, a gente tem o resultado dos fundos especialistas e dos perfis de risco. Normalmente, num cenário como o que a gente teve no Brasil nesse mês, o fundo de renda fixa ele tende a se destacar aqui, né? A renda fixa ela até pode sofrer um pouco, mas ela trabalha num nível de volatilidade menor, né? E por isso ela consegue um resultado melhor nesses momentos. O fundo internacional sofreu com a volatilidade lá fora também, mas a valorização do dólar nesse momento de maior estresse tende a mitigar um pouco esse impacto da queda dos ativos, né? E foi o caso, nesse mês, o fundo acabou subindo aqui 0,91%. O fundo de ações, né, foi o que mais sofreu, caindo 4,7%, seguido pelo multimercado, que caiu 1,34%. Os perfis de risco, aqui em verde claro, né, como era de se esperar num cenário como esse, eles ficaram em terreno negativo nesse mês, o perfil conservador com uma queda de 0,12%, o balanceado de 0,71% e o especialista de 1,5%. No lado da direita, a gente tem o desempenho dos fundos de previdência. Então, como carteiras diversificadas que são, e num mês em que os ativos de risco sofreram no Brasil e no exterior, eles também enfrentaram um cenário mais difícil e os dois fundos tiveram resultados negativos, o fundo conservador caindo 0,5% e o balanceado em torno de 1%. Já nessa análise de risco-retorno de 12 meses, dos principais perfis de risco da FIDUC, então, novamente, a gente tem aqui os 3 perfis, a gente nota, né, que os perfis ficaram muito próximos do CDI em 12 meses, né? O perfil conservador com um retorno de 11,5%, aqui em verde claro, né? O balanceado de 11,4% e o especialista de 12,3%. Ou seja, em 12 meses, bons resultados e que espelham aqui nesse movimento a volatilidade que a gente enfrentou nos últimos 12 meses. Aqui nessa linha reta, em cinza bem clarinho, a gente tem o CDI. Né, como eu falei, essas ondas, elas vão representando, né, a evolução do retorno dos perfis de risco, com volatilidade maior, porque eles são carteiras diversificadas, né? Ou seja, eles tentam se apropriar, né, do maior risco também para gerar um maior retorno no tempo. E aí é importante a gente dar um olhar, tem 2 olhares aí, né? O principal deles é a gestão ativa, né? Então, vocês percebem o mandato do nosso comitê de investimentos é um mandato baseado em inflação, né? Nossos perfis estão muito acima da inflação, que é essa linha mais baixa, sabe? Esse verde mais escuro lá embaixo, que é o IPCA. Ótimo. Essa reta, que é o CDI, como a Magali falou, nos últimos
ano e meio, 2 anos, esteve absurdamente alto e ainda assim os nossos perfis brigando, estando perto deles ou acima deles no longo prazo. Mais importante, os perfis fazem sentido, o conservador, o balanceado e o agressivo fazem sentido. Agora, qual o olhar nosso sobre o que aconteceu recentemente, o que vai acontecer, segundo as nossas projeções no Brasil hoje? De forma geral, é importante que vocês saibam que o nosso comitê de investimentos é um comitê de investimentos que tem um olhar com viés conservador, né? A gente não olha hoje o mar aberto de investimentos no Brasil querendo comprar risco de forma desnecessária. A gente olha querendo fazer exatamente aquilo que vocês estão olhando agora na sua tela, que é a gente tem que ganhar da inflação, a gente tem que estar próximo do melhor investimento que nos últimos ano e meio, muito provavelmente foram o CDI. Você vai dizer que o Bovespa no passado foi muito alto também, mas vocês entenderam o recado, mas a gente faz isso sempre com um olhar conservador. Esse é o olhar geral que o Comitê de Investimentos tem para cuidar dos investimentos de todos vocês, independente do seu perfil, certo, Magali? Certo. Indo agora para o fundo de renda fixa, o fundo subiu 0,72% em abril. O slide da esquerda mostra a alocação por estratégia, e o da direita, o retorno e a atribuição dentro do mês. Em azul mais escuro aqui, a gente tem o retorno da classe de ativo, e em azul claro, a atribuição, ou seja, quanto que da performance do superfundo foi responsabilidade dessa estratégia aqui, que está nomeada aqui embaixo. O mercado de crédito privado teve mais um mês de leve recuperação, mas já dando sinais de esgotamento em relação ao ritmo de melhora, como a gente já vinha observando nos últimos meses aqui nessa reunião. A abertura da curva de juros longa, né, que aconteceu de novo esse mês, penalizou os ativos ligados ao IPCA, né, como as debêntures de crédito privado mais longas, e a gente pode ver isso aqui no resultado do crédito privado inflação, né? Essa, na verdade, tem sido uma dinâmica que a gente tem observado nos 4 primeiros meses do ano, né? Talvez maio agora vá ser um pouco diferente. Os fundos de crédito privado CDI, eles subiram ligeiramente acima do benchmark CDI, né? Eles estão aqui, e o de liquidez relativamente em linha com o CDI. E, obviamente, essas duas caixinhas aqui foram as que sustentaram o resultado positivo no mês. Então, Pedro, como a gente falou na reunião anterior, a gente espera que o ritmo de fechamento de spreads desacelere nos próximos meses, né? Ou seja, a gente vê possibilidades de ganhos menores nessa categoria. E nesse contexto, a gente, de um lado, vê gestores especialistas também mais conservadores, né? Reciclando um pouco a carteira para melhorar essa equação risco-retorno, principalmente do lado do risco, nesse momento. Mas nós aqui também, da gestão ativa, também estamos nos preparando para uma fase de menores ganhos em spreads, né? E trocando uma parte da exposição em renda fixa crédito privado por renda fixa soberana, tá? Então, isso, na verdade, é um movimento não substancial, na verdade, é um ajuste, é um movimento anticíclico, na verdade, é um movimento preventivo e não reativo, né, que é o que a gente gosta de fazer quando a gente analisa o balanço de riscos que a gente tem nesse momento. Perfeito. De novo, gestão ativa na veia, que é enquanto vocês estão em casa trabalhando, ganhando dinheiro onde vocês sabem ganhar dinheiro, o comitê de investimento está tomando as melhores decisões à luz de todas as informações que ele colhe ao longo de todo o momento. Indo agora para o fundo multimercado, né, o fundo caiu 1,34% nesse mês. O contexto foi de economia e inflação resilientes nos Estados Unidos, que limita espaço para corte de juros, tem reflexos no mundo inteiro.
Tanto a renda fixa americana como as bolsas lá fora caíram nesse último mês, né? E por aqui, né, essa piora do cenário externo, ela também foi acompanhada por uma piora, vamos dizer, na percepção de risco no mercado local, principalmente do lado fiscal, né, do lado da política fiscal do governo, também um pouco mais de desconfiança em relação à trajetória de cortes de juros pelo Banco Central Brasileiro. Então, essa piora aqui no mercado local, né, que eu falei que está mais relacionada com o fiscal, ela foi causada por uma mudança das metas fiscais, principalmente para 2025 e 2026, 2024, a gente já tinha uma noção que, e o mercado já tinha incorporado nas suas projeções a expectativa que o governo não ia bater a meta de superávit zero nesse ano, mas para 2025 e 2026, a mudança das próprias metas do governo foram uma surpresa relativamente negativa para o mercado, né? E, mais uma vez, os multimercados brasileiros, especialmente os multimercados macro que a gente vê aqui, eles tiveram dificuldade de leitura desse cenário de curto prazo, né? Isso, no fundo, vem se repetindo já há alguns meses. Muito pouca intensidade na direção desses gestores hoje em dia, né, Sim. Magali? Você, né, sobretudo, conversa com muitos deles, a gente foi em alguns eventos juntos e a sensação que me passa que todos eles com muito pouca certeza em relação à convicção, eu acho que é a palavra. Perfeito, falta de convicção, né? Então, esse uma classe de ativos que já tem algum tempo, demora um pouco para entregar. Acho que você trouxe um gráfico mostrando para a gente que a gente, no relativo, está bem dentro da classe de ativo, mas, por hora, de novo, algumas mudanças táticas de posição dentro do fundo, de gestão ativa, e vamos nos posicionando no relativo. Você quer mostrar o relativo como foi? Sim, vou mostrar. Só queria anotar aqui antes, Pedro, né, como foi essa distribuição aqui de resultados, né? Então a gente vê que a estratégia long and short e ETF também não foram tão bem, mas realmente foi a estratégia macro, vamos dizer assim, a principal responsável pelas perdas no mês, né? E mais uma vez, né, os destaques positivos, né, foram as estratégias quantitativa, né, e a estratégia de crédito, né? Por isso a importância da diversificação para limitar, né, as perdas no momento que uma estratégia especificamente está passando por um problema maior. Então, a gente entende, né, como o Beto falou, que esses resultados são ruins, mas a gestão ativa não está parada, né? Então, isso é importante. A gente está analisando de perto o que está acontecendo nos fundos, né? E separando o que é fase ruim de gestor bom ou que é problema estrutural da gestão, né? Então, isso é o nosso trabalho, na verdade, aqui, né? Fazer a separação dessas coisas. E a gente acredita que essa estratégia no médio e longo prazo ainda tem potencial de gerar um excesso de retorno para os nossos clientes. Está longe de ser a primeira vez que classe de multimercado apanha durante algum tempo, para depois voltar, e o que é importante é, dentro de uma alocação patrimonial, todo mundo deveria ter um pouco de dinheiro dentro dessa classe de ativos, esperando que os excelentes gestores que estão nela façam, ou tenham oportunidade de fazer um trabalho melhor. Tá? E, de novo, dentro do relativo dos fundos de multimercado, o nosso vai muito bem. Sim. Então, aqui a gente pode ver isso, né? Nos últimos 12 meses, como a gente ficou acima do índice de hedge funds da Ambima, né? Que é esse HFA que a gente menciona aqui, que é o principal índice de referência para fundos multimercados brasileiros. Eu posso tomar atenção para quem não conhece esse tipo de gráfico, a parte mais baixa do gráfico tem uma área que está acinzentada. Essa área acinzentada está quase sempre acima do eixo e muito pouco abaixo do eixo. Tudo que está abaixo do eixo é retorno negativo em relação ao índice do mercado.
tudo que está acima do eixo é excesso de retorno em relação ao índice de mercado. Aí você vê claramente como o superfundo multimercado da FIDUC está melhor do que o índice de hedge fund da Ambima, o IHFA, ao longo da vida. E essa área acinzentada no campo positivo, acima do eixo X, demonstra exatamente isso. Perfeito. E aqui, nesse próximo slide, a gente mostra, né, o desempenho do nosso fundo versus o desempenho do mesmo índice de hedge funds da Ambima, no ano, né, mostrando que o nosso fundo até abril tem 1 ponto percentual já de vantagem em relação ao IHFA. E, de novo, Pedro, isso é resultado, né, da gestão ativa que a gente fez nesse último ano, né? Nós agregamos a estratégia de crédito que não existia, nós reforçamos a estratégia de long and short, nós trocamos a exposição que a gente tinha em fundos quantitativos brasileiros por um fundo quantitativo internacional com ótimos resultados. Então, a gente já vê aí essas boas ações dando resultado. E, de novo, a área acinzentada acima do eixo X, o que está acima é justamente o retorno positivo em relação ao do nosso fundo em relação ao HFA, nosso fundo sendo a linha de cima. Entrando agora na renda variável, o FIDUC Ações caiu 4,7% em abril, ficou atrás do Ibovespa, que caiu 1,7% no mês. Como a gente já falou aqui, o quadro monetário externo mais restritivo, ou seja, juro mais alto lá fora, aliado ao enfraquecimento do cenário fiscal no Brasil, pressionou a curva de juro curta e longa e teve repercussões sobre a bolsa. Os investidores estrangeiros também continuaram tirando dinheiro da B3 no mês. Foram 11 bilhões só nesse mês. No ano, a gente já tem um acumulado de 33 bilhões e, naturalmente, isso também ajuda a pressionar as cotações dos papéis, né? Quer dizer, é um componente técnico, além, vamos dizer, dos fundamentalistas, que ajuda a explicar por que a Bolsa Brasileira acumula uma queda de 6% no ano até abril. Os setores mais ligados à economia doméstica e também ao juro, né, foram os que mais sofreram em abril, né? Petrobras foi o grande destaque positivo. E isso aconteceu em função da resolução daquela polêmica dos dividendos, né? Mas foi justamente a baixa exposição que a gente tem à Petrobras, que subiu quase 19% no mês, que fez com que o nosso fundo performasse pior do que o índice. Tamanha foi a importância dessa performance de Petrobras no resultado do Ibovespa, que se a Petro tivesse ficado estável, o índice teria caído mais de 4%. Né? Então, isso explica bem, né, o fato de a gente não ter estatais, né, tá primando talvez um pouco mais de qualidade nesse momento, fez a gente descolar um pouco do Ibovespa nesse mês. Para o nosso fundo, o Charles River foi o destaque negativo em abril, enquanto Esquadra e Oceana, desculpa, o Charles River foi o destaque positivo, enquanto Esquadra e Oceana foram destaques aqui negativos. Né? E é curioso isso, Pedro, porque justamente Esquadra e Oceana, né, estão entre os fundos de melhor desempenho em 12 meses. Né? Então, o que acontece? Né? Esses fundos, obviamente, eles têm uma gestão ativa. Quando você só consegue um resultado bom de 12 meses quando você faz gestão ativa, né? Passiva, você vai estar colado com o índice. E a gestão ativa, ela vai ter meses em que você se descola do índice positivamente e outros meses que você se descola negativamente, como foi o caso desse mês. Mas em 12 meses, esses fundos estão com uma ótima performance. E é parte daquilo que a gente faz no comitê de investimento, estar com os melhores gestores ao longo do tempo, porque eles são ganhadores de dinheiro e, de vez em quando, circunstancialmente, porque o mercado desabou, eles também vão cair.
Indo agora para o fundo internacional, que subiu 0,91% no mês. Então, aqui, como a gente falou, os mercados globais seguiram precificando um atraso na expectativa do corte de juros pelo Banco Central americano. Isso teve um impacto negativo sobre renda fixa. As bolsas globais e americanas também caíram. O S&P e o Nasdaq caíram mais ou menos uns 4%, pouco mais de 4%. As commodities, por outro lado, elas subiram, porque tem dados, né? A gente está vendo dados que suportam a tese de que a manufatura no mundo desenvolvido, principalmente, está retomando, está reacelerando. Destaque, inclusive, para cobre, minério, ouro, que a gente tem na carteira, que subiu quase 5% nesse mês. E o dólar se valorizou globalmente, né? De novo, porque naqueles momentos de maior incerteza, né? Volatilidade global, o dólar acaba se valorizando como um ativo, vamos dizer, porto seguro. É um bom ponto, desculpa te interromper, mas é um bom momento da gente lembrar como existe um aspecto que não acontece sempre, mas que aconteceu o mês passado, dessa carteira, desse investimento ser contracíclico. Ou seja, apesar dos mercados lá fora terem caído em dólar, em reais, o dólar se valorizou a tal ponto que essa carteira de fundo internacional subiu. Então, nós temos muitos clientes dentro do fundo internacional que têm o fundo internacional, serve também para isso, serve para você saber que, num momento de descolamento, de desvalorização do real e valorização do dólar no Brasil, você consegue ganhar dinheiro, apesar disso deprimir outras classes de ativos que a gente já passou agora, ou seja, funcionou exatamente como foi desenhado para funcionar. Perfeito. Esse avanço do dólar, assim, só para colocar em números, ele chegou a 5% e fechou em 3,5%. Então, foi uma grande ajuda aqui para o fundo no mês. Mas a gente também teve bons desempenhos do fundo Templeton aqui, que subiu 2,4%. Tivemos também, dentro do fundo alocação, bons desempenhos do ouro, como eu falei, também de ações da China e de Hong Kong. Indo agora para os fundos de previdência, então, antes de a gente entrar nos resultados, acho que sempre é importante a gente lembrar como nós estruturamos esses fundos aqui na FIDUC, né? Nós temos um fundo conservador e um fundo balanceado, né? Os dois fundos são carteiras, né? Então, eles estão diversificados em termos de classes de ativos. Então, portanto, os dois aceitam algum grau de risco, né? O conservador, naturalmente, um risco menor do que o fundo balanceado. E por que a gente agrega risco? Porque, como os dois fundos têm uma natureza de longo prazo, né? E quando se trabalha com longo prazo, faz sentido aceitar um pouco mais de risco para alcançar um pouco mais de retorno no tempo. Então, por isso que as duas carteiras agregam um pouco de risco. O fundo conservador funciona com um viés mais cauteloso, né? Renda fixa aqui é de longe a parcela maior, né? 54%. No balanceado, além de ter uma boa exposição à renda fixa, a gente também tem mais ações, né, do que o fundo conservador, também tem mais dessa parcela de crédito privado e inflação, mais imobiliário, que também não tem na carteira do conservador. E além dessas diferenças de tamanho, né, e de número de estratégias, a composição das caixinhas também pode ser um pouco diferente, né? Que a gente também pode aceitar um pouco mais de risco dentro das caixinhas. Último ponto que eu queria relembrar aqui, né, que a gente também já tem falado há algum tempo, é que tanto no conservador quanto no balanceado, a estratégia de renda variável, ela mistura uma exposição à renda variável local com renda variável no exterior. A renda variável no exterior, ela vai girar em torno de 40% a 50%, tá? O que ajuda a diversificar risco.
Então, se no Brasil a Bolsa for para baixo por uma questão política ou econômica local, né? Então, para quem, vamos dizer, está um pouco mais de receio com o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos, né? Saiba que a gente tem uma parte dessa exposição de renda variável lá fora, né? Então, você está diversificando o risco. Também essa exposição à renda variável global, ela nos ajuda a ter oportunidades que a gente não teria aqui no Brasil, né? Como investimento em setores que a gente não consegue ter disponíveis aqui no Brasil, como tecnologia, por exemplo. Perfeito. E numa visão de longo prazo, como toda previdência tem que ter, nós estamos muito confortáveis com recomendar esse tipo de perfil para vocês. Ele tem mais algum gráfico, não? Tem. Tem? Então, aqui, indo para os resultados, nesse mês o fundo conservador caiu 0,53% e o balanceado 1%, né? Mas fundo de previdência conservador pode cair, né? Acho que talvez essa seja uma pergunta. Sim, porque ser conservador para um fundo de previdência que é uma carteira diversificada, de longo prazo, significa que ele também assume riscos, né? Ainda que de uma maneira mais comedida, mais conservadora, né? E esse risco, né, vai trazer uma volatilidade que é o preço para um rendimento melhor ao longo do tempo. Tem um ponto importante aí que é o que seria a definição de ser conservador, né? E a visão do conservador, ela não é, por exemplo, você ter toda a sua carteira no CDI, né? Você ter toda a sua carteira no CDI e concentração não é conservadorismo, muito pelo contrário, é extremamente arriscado. A nossa visão dentro da FIDUC, no Comitê de Investimento, é conservadora porque a gente faz aquilo que sempre teve menos volatilidade no fundo conservador e um pouco mais de volatilidade no fundo balanceado, e ainda vai ter um dia, talvez, um fundo agressivo que busque mais isso, mas dentro daquilo que é o conservadorismo clássico, ou seja, aquilo que sempre mais funcionou, você precisa ter, mesmo aqueles que têm menos tolerância à volatilidade, classes de ativos diferentes para poder se apropriar de rentabilidades diferentes nessas classes de ativos ao longo do tempo. É por isso que, eventualmente, em um mês, um fundo conservador cai, mas tem que cair menos do que os outros fundos, e nos momentos que ele sobe, ele tem que subir também. Tá? Essa que é a visão conservadora real, a visão clássica conservadora. Então, aqui vamos analisar também um pouco o resultado das estratégias, porque eu acho que dá para entender também melhor, né, por que os fundos caíram nesse mês, né? E por que a gente não deveria, talvez, estar tão preocupados com isso, né? Então, aqui vamos já deixar de lado, né, essa parcela de renda fixa que ficou acima do CDI, levemente acima do CDI no mês, dos dois fundos, né? Essa é uma parcela que nesses momentos de maior estresse elas tendem a performar um pouco melhor, né? Servem como um mitigador de perdas, e eu acho que elas dispensam comentários aqui. Se a curva de juros abrir, né, como abriu nesse mês, ou seja, o juro futuro subiu, a parcela de inflação, né, que a gente tem aqui, ela tende a cair, né? Aqui, Pedro, a gente não tem que ficar preocupado, porque essa perda, ela não precisa ser real, né? Ela é temporária, ela não é uma perda efetiva se você mantém os papéis que você tem nessa carteira até o vencimento. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com uma carteira de NTNBs, né, de um investidor individual. Ela reprecifica de acordo com o movimento do juro, mas ela te paga exatamente aquela rentabilidade que foi contratada se você levar essa carteira até o vencimento. O IMAB, que é vamos dizer, a referência para essas carteiras, ele caiu 1,61% no mês. O IMAB5, que representa uma carteira com prazos mais longos, caiu quase 3%. Então, aqui a gente performou melhor do que esses benchmarks, né, que eu mencionei nos dois fundos, tá? Em ambas as parcelas de inflação. A parcela de ações refletiu tanto o mercado brasileiro como internacional, ambos em baixa, nesse mês, como a gente já
discutiu aqui. Os multimercados também foram mal, né? E esse conjunto que a gente tinha aqui talvez não tenha ido particularmente, desculpe, bem no mês, né? Acho que são fundos com ótimos times de gestão, como Verde e Biúna, que tiveram um mês ruim. Então, na média, talvez a gente poderia até dizer que os nossos times aqui de multimercados e ações, nesse mês, eles não jogaram tão bem. Mas, na verdade, a maior parte das perdas desses times estão associadas com um cenário bastante adverso aqui no Brasil e também no exterior, e esses resultados são aceitáveis dentro dos mandatos dos fundos, né? Isso é importante, né? A gente sempre está olhando a aderência dos mandatos, se elas têm consistência, porque isso faz parte da nossa análise. Perfeito. Ou seja, a síntese é um mês de abril difícil fora do Brasil, difícil no Brasil, sobretudo a segunda quinzena do mês de abril foi complicada. Comitê de investimento olhando e em cima da gestão, mudando e fazendo tudo aquilo que precisa ser feito, e relativamente tranquilo com as escolhas que fez e mostrando aqui os resultados. Por favor. Sim, por último, Pedro, eu queria mostrar aqui dois gráficos que ilustram a gestão ativa do comitê desde o início de 2023. Então, quando a gente fala em gestão ativa, às vezes fica só olhando o movimento do mês, a gente perde um pouco a referência do que aconteceu com a carteira ao longo do tempo e como, né, ela foi realmente evoluindo. Então, aqui, nos fundos de previdência, muita coisa foi feita para limpar a carteira, trocar nomes que não faziam mais sentido carregar, mas um movimento que talvez se destaque aqui foi a redução que a gente viu no peso dos multimercados, né? Em ambas as carteiras, né? A gente pode ver aqui os multimercados representados nessa linha verde e claro aqui, né? E essa foi uma decisão, acho que bastante acertada do comitê, né, de reduzir o peso dos multimercados, nesse momento que a gente vislumbrava que eles teriam um desempenho um pouco mais difícil pela volatilidade, pela falta de correlação, né, quebra de correlações que a gente estava vendo desde de meados do ano passado, quebra de correlações históricas, né, pouca convicção dos multimercados. Então, a gente preventivamente reduziu essa parcela aqui nos fundos de previdência. E a gente conseguiu, né, jogar essa redução aqui para outras classes de ativos que performaram melhor, como renda variável, que performou muito bem no segundo semestre do ano passado, também aqui nessa parcela de crédito privado e inflação. E quando a gente tem esses movimentos de momentos, né, de volatilidade, talvez perdas, né, como que a gente teve recentemente aqui nesses primeiros meses, nessa estratégia de inflação especificamente, a gente não corre do risco, né? A gente avalia, né? Pelo contrário, a gente pode aumentar a estratégia, como a gente fez no início desse ano, porque isso é oportunidade também de colocar na carteira papéis com IPCA de mais 6%, mais 7%, IPCA mais 8%, que estão muito acima do objetivo de retorno desse fundo no longo prazo. Então, essa é a visão profissional que a gente tem de atuar nesses momentos para separar o que é ruído, né, do que é efetivamente uma oportunidade para a gente ter mais retorno no futuro. E com isso, Pedro, a gente encerra aqui essa fala sobre os resultados. Perfeito. Começamos falando de gestão ativa e esse último gráfico que mostra na balanceada a queda da alocação em multimercado nos últimos meses, antes do resultado ruim desse mês, é impressionante. Mostra bem como vocês estão sempre, nós estamos sempre nos posicionando. Duas coisas rápidas. A primeira delas obviamente, nos últimos dias nós tivemos várias reuniões com os planejadores. O seu planejador teve acesso a muito mais informação, muito mais gráfico.
muito mais detalhe. Se tiver alguma dúvida, não hesite em buscar a ajuda do seu planejador para entender melhor os resultados, para onde a gente está indo, o que a gente pensa. É importante que você tenha essa comunicação, essa proximidade com ele, para que você se sinta confortável com tudo aquilo que a gente está fazendo. E a outra coisa, como uma nota, mês que vem, em junho, na segunda quinzena, vai ter um Fiduc Day aqui em São Paulo, onde a gente reúne todos os planejadores do Brasil inteiro para um enorme evento presencial, cheio de conteúdo, cheio de gente importante, falando sobre tudo que vocês possam imaginar, desde gestão, passando por inteligência artificial, passando por varejo, um monte de coisa, e a gente vai trazer pontualmente para vocês, depois do evento, algumas pílulas sobre esse evento. Se você ainda não seguiu a gente no YouTube, aproveita e segue a gente, ajuda para você saber quando tem vídeos desse tipo. Em qualquer cenário, obrigado por estarem assistindo a gente. Até mês que vem. Magali, obrigado por estar aqui comigo. Obrigada, Pedro.